Mark Cuban acabou de acabar com Donald Trump? A briga bilionária que está quebrando a internet? Mark Cuban acabou de derrubar Donald Trump com um único tweet? Essa briga bilionária pode ser o último prego no caixão da reputação empresarial de Trump? E o mais importante, por que Trump está fazendo uma birra online que faz o colapso de uma criança parecer calmo? Apertem os cintos, pessoal, porque essa briga de pesos pesados da política está ficando mais feia a cada segundo. Tudo começou com uma verdade simples. Mark Cuban, um bilionário que fez fortuna e dono do Dallas Mavericks, decidiu que estava farto do chamado gênio empresarial de Trump. Ao contrário de Trump, Cuban construiu sua fortuna sem várias falências, cassinos fracassados e negócios questionáveis. Então, quando viu Trump se gabando de seu sucesso, Cuban lançou uma bomba de verdade brutal no Twitter, que enviou ondas de choque pela internet. O primeiro ataque. Cuban denuncia os fracassos empresariais de Trump. Cuban não se conteve. Ele foi direto à jugular. Ele destacou a longa lista de empreendimentos comerciais fracassados de Trump, da Trump Airlines, a Trump Vodka e a infame Trump University. Não foram apenas pequenos erros, foram fracassos catastróficos que custaram dinheiro e meios de subsistência às pessoas. Cuban essencialmente lembrou ao mundo que, apesar de toda a ostentação de Trump, seu histórico nos negócios é, na melhor das hipóteses, um castelo de cartas construído com base em exagero em vez de sucesso real. E sejamos realistas, o império empresarial de Trump não é o que ele diz ser. Ele herdou uma fortuna, perdeu a maior parte dela e de alguma forma convenceu milhões de pessoas de que era um gênio. O tweet de Cuban foi como uma lanterna em um quarto escuro, expondo cada rachadura na fachada dourada de Trump. O colapso de Trump, a birra no Twitter ouvida ao redor do mundo agora, todos nós sabemos que Trump não aceita bem as críticas. O homem tem a pele mais fina do que papel de seda molhado. E o tweet de Cuban o atingiu onde doía. Seu ego. O que se seguiu foi o tipo de colapso de mídia social que só Trump pode proporcionar. Como um relógio, Trump foi ao Twitter, ou deveríamos dizer Truth Social, sua plataforma de mídia social em dificuldades, e começou a atacar. Sua resposta foi previsível. Xingamentos, capitalização aleatória e as alegações usuais de que ele é o maior empresário de todos os tempos. Ele até jogou algumas bobagens sobre notícias falsas e caça às bruxas, porque aparentemente até mesmo seus fracassos comerciais são parte de uma grande conspiração contra ele, mas é aqui que fica interessante. Trump não negou as alegações de Cuban. Em vez de provar sua perspicácia empresarial com fatos e números, ele recorreu a insultos. Isso por si só diz muito. Quando alguém ataca sua reputação e a melhor defesa que você pode reunir é "você é superestimado", é um sinal bem claro de que você perdeu o argumento. A internet reage. A queimadura de Cuban se torna viral. Poucas horas, o tweet de Cuban estava se espalhando pelas mídias sociais como um incêndio. As pessoas estavam retweetando, fazendo memes e dissecando cada parte da resposta de Trump. O consenso? Cuban havia exposto o calcanhar de Aquiles de Trump, sua necessidade de validação constante e sua incapacidade de lidar até mesmo com as menores críticas. As sessões de comentários estavam inundadas de piadas sobre os fracassos comerciais anteriores de Trump. Alguns usuários mencionaram o Trump Steaks, o produto de carne caro e de baixa qualidade que fracassou espetacularmente. Outros mencionaram a tentativa fracassada de Trump de comprar um time da NFL, que terminou em desastre e o deixou na lista negra da propriedade de esportes profissionais. Os recibos estavam saindo e nenhum deles parecia bom para Trump. E então, é claro, havia os erros de ortografia nos tweets de Trump. Porque o que é um colapso de Trump sem pelo menos um erro de digitação embaraçoso? As pessoas estavam comparando sua gramática à de um aluno da 4ª série e questionando como um homem que luta com ortografia básica conseguiu governar um país. Estratégia vencedora de Cuban. Como ele enganou Trump, mas aqui está o verdadeiro problema. Cuban não venceu essa briga apenas pelo que disse. Ele venceu por como disse. Ao contrário de Trump,
que recorre a insultos infantis e alegações infundadas, Cuban manteve suas críticas afiadas, fatuais e diretas. Ele não precisou xingar Trump ou se envolver em pequenas idas e vindas. Ele simplesmente expôs a verdade e deixou Trump implodir sozinho. É por isso que Cuban é um oponente tão formidável para Trump. Ele entende que o poder real não vem de gritar mais alto, mas de saber quando atacar e deixar que os fatos causem danos. Trump, por outro lado, opera puramente com base na emoção, o que o torna incrivelmente fácil de atrair para um colapso. Cuban sabia exatamente quais botões apertar e Trump dançava como uma marionete em uma corda. O panorama geral. O que essa briga significa para 2024, então? O que tudo isso significa no grande esquema das coisas? À primeira vista, pode parecer apenas mais uma briga bilionária, mas na realidade, isso pode ter grandes implicações para o futuro político de Trump. Um dos maiores argumentos de venda de Trump sempre foi a ideia de que ele é um empresário brilhante. É a base de toda a sua marca. Ele convenceu milhões de pessoas de que sabe como fazer negócios e administrar a América como um negócio. Mas o que acontece quando essa ilusão começa a rachar? Cuban acaba de dar um golpe duro em um dos pontos de discussão mais fortes de Trump. Se as pessoas começarem a vê-lo como uma fraude nos negócios, elas podem começar a questionar tudo o mais em que ele afirma ser bom. Essa é uma posição perigosa para Trump, especialmente com 2024 no horizonte. Ainda mais importante, a crítica de Cuban não vem de um político ou de uma rede de notícias. Vem de um colega bilionário. Isso torna muito mais difícil para Trump descartá-la como notícias falsas ou preconceito partidário. Esse é um cara que realmente sabe do que está falando quando se trata de negócios, e ele está dizendo alto e claro que Trump não é a história de sucesso que finge ser. Próximo passo de Trump. Como ele vai reagir? Agora, conhecendo Trump, ele não vai deixar isso passar. Ele vive para as brigas, especialmente quando elas envolvem alguém tão famoso quanto Cuban. A questão é, como ele vai responder? Ele tentará desacreditar Cuban com mais insultos e teorias da conspiração? Provavelmente. Ele tentará processar Cuban por difamação, como faz com todos os outros que o criticam? Não seria surpreendente. Mas não importa o que ele faça, o dano já está feito. A internet viu a crítica de Cuban e eles não vão esquecer isso tão cedo. A estratégia usual de Trump de intimidar seus críticos para o silêncio não vai funcionar aqui. Cuban não tem medo dele e ele tem os recursos para continuar revidando se quiser. Este não é um jornalista ou ex-funcionário aleatório. Este é um bilionário com influência, uma plataforma e um profundo entendimento de como Trump opera. Considerações finais. A queda do mito de Trump. No final das contas, essa briga é mais do que apenas uma pequena briga no Twitter. É um símbolo de algo muito maior, o lento desvendar do mito de Trump. Durante anos, ele conseguiu manter a ilusão de que é um empresário bem-sucedido, um líder duro e uma potência política. Mas a cada novo escândalo, processo e derrubada de alto perfil, essa imagem está começando a ruir. Cuban pode não ter acabado sozinho com a influência de Trump, mas certamente acrescentou outra rachadura à fundação. E se há uma coisa que sabemos sobre Trump, é que ele não suporta perder, mesmo em uma guerra de palavras. Então, o que você acha? Mark Cuban acabou de dar a derrubada definitiva? Ou Trump conseguirá se recuperar com outro colapso nas redes sociais? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de pegar sua pipoca, porque essa briga bilionária está longe de acabar.